Antes da gente abrir a palavra de Deus, como de costume, né? Eu vou pedir que quem puder ficar de pé, de joelho ou sentado, que a gente possa entrar na presença de Deus e a gente possa receber o Espírito dele para a gente poder entender o que ele quer falar para a gente essa manhã. Oremos. Querido Deus e amantíssimo Pai, honra, glória e louvor seja dado ao teu nome. Assim como nós cantamos nos hinos, eu vou para o céu, ó que esperança. Há uma esperança, Senhor, em teu nome. Há uma esperança naquele que tudo pode. Há uma esperança para aquele que abriu o mar vermelho, que ressuscitou Lázaro, que curou aleijados e curou cegos. O Deus do impossível. Há esperança no nome do Cordeiro. E é nesse nome, Senhor, que nós suplicamos o teu Espírito essa manhã. Talvez não estejamos como algumas igrejas hoje num sábado ao redor do mundo inteiro, uma igreja repleta, enchendo os bancos. Talvez não estamos aqui, Senhor, como um congresso de um grande pastor, mas, Senhor, estamos aqui com o coração aberto e sincero para abrir e receber a tua palavra. Então nós te rogamos, Pai, pelo poder do teu Santo Espírito, que o Senhor nos ilumine e que as palavras que eu possa falar aqui sejam de acordo com a tua palavra, nenhuma coisa seja feita, Senhor, da minha opinião. Te rogo, essa oração vacinada em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram as vossas Bíblias em João, Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento. Em João capítulo 1, versículo 43. Essa manhã nós vamos estudar 3 historinhas da Bíblia a respeito de algo que as pessoas passam no secreto. Então talvez essa manhã eu esteja falando para alguém que está passando por algum problema, mas ninguém está vendo. E a gente vai entender ao longo desse sermão, espero terminar antes das 3 da tarde, pra gente... gente, vocês estão... Eu falei amém, aí já ia abrir aqui um leque pra gente abrir um debate e uma escola sabatina já emendar tudo, entendeu? Vai ser um negócio legal, gente. Já estão um potluck ali esperando a gente, as meninas estão fazendo aí. Então, cara, é maravilhoso. Mas antes da gente iniciar para a leitura do texto, eu queria parabenizar todas as pessoas que, ao redor do mundo inteiro, e principalmente aqui, que se esforçam para levar o evangelho adiante. Porque segundo Mateus capítulo 24, o evangelho será pregado e então virá o fim. Então as nossas ofertas, gente, nossos dízimos, tudo isso é resumido, e eu creio, apesar de algumas divergências, eu creio que o evangelho vai ser pregado. Então, tenha fé, não desista, independente para onde você for, faça a sua parte e Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Vamos à leitura do texto? João capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De lá? Disse Filipe: vem, veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, a quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde tu me conhece? Jesus falou bem assim: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto
e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Primeira história, o que acontece? Alguns versículos anteriores, Natanael se dirige para a figueira. Várias vezes na Bíblia, a figueira é mencionada. Você lembra do episódio quando Jesus estava passando com o discípulo e amaldiçoou a figueira? A figueira que estava bonita, frondosa, com os ramos verdes. Mas quando Jesus foi ver, não tinha fruto nenhum. Jesus ficou, mas isso aqui não pode. Uma coisa que é bonita tem que dar fruto, cheio de flores e não tem fruto. No outro dia, a figueira tinha ficado seca. Se nós formos lá para Mateus capítulo 24, a figueira é mencionada novamente. E agora de que forma? Apocalipse também. Os discípulos que estavam com Jesus olhando para o templo de Jerusalém, ele fala bem assim, não ficará pedra sobre pedra até que todas essas coisas aconteçam. E começa a fazer uma declaração escatológica para o final dos tempos, falando o que iria acontecer. E mais uma vez menciona a figueira. De que maneira a figueira é mencionada? Quando vocês virem os ramos verdes, sabei que o verão está próximo. As folhas verdes. Então, da mesma forma, quando vocês virem essas coisas acontecendo, guerra, rumores de guerra, fome, falta de amor, sabei que eu estou quase chegando. Mais uma vez, Apocalipse. Quando aconteceu aquelas coisas, o sol ficou escuro, a lua se tornou em sangue, as estrelas caíram do firmamento do céu, como a figueira quando é abalada pelo vento. Então, várias vezes a figueira é mencionada. Mas é interessante, nesse aspecto, nessa perícope, a figueira é como se fosse um quarto. É onde a pessoa vai e fica sozinha para ter um encontro com Jesus. Então Natanael estava naquele momento. Natanael provavelmente estava recebendo informações que havia o Messias, havia um Cristo. Imagina só, nós estamos hoje aqui, aí de repente a gente ouve falar que Jesus é o Cristo. Mas nós estamos vivendo naquela época. Então a gente já sabia que o Messias ia vir. Aí chega o seu amigo, aí chega eu e fala assim para Maria Helena, existe um Jesus, ele está aqui, o Messias, aquele que a gente falava. Se lembra? Que a gente estudou. Aí a Maria Helena agora fala assim, rapaz, será que é verdade esse negócio aí, rapaz? Nazaré? Pô, se viesse dos Estados Unidos, ok, mas Rondônia? Acre? Não, gente, tá alguma coisa errada, não faz sentido. Aí o que a Maria Helena faz? Só vamos tirar as provas. Foi lá e orou. Senhor, pelo amor de Deus, se for tu é bom demais. Se essa pessoa for tu, o Messias que a gente espera é bom demais. E chorou. E chorou. No versículo 48, fala bem assim, eu o vi quando você estava debaixo da figueira. Eu o vi quando você estava debaixo da figueira. A palavra ver, no grego, é eidon, que significa quando você está sozinho e ninguém mais vê você. Eu poderia mencionar, gente, na Bíblia, várias histórias de quando só Deus vê e você não mostra para ninguém o que você está sentindo. E agora Natanael se espanta. Maria Helena fala assim, mas eu orei. E você, como é que você sabe? Onde é que você me conhece? Estava me espionando? Onde é que você me conhece? Aí Jesus fala uma afirmação assim, agora que eu falei, você crê? Pois muitas coisas maiores do que essa vão acontecer.
E agora Natanael é quebrantado e reconhece Jesus como Cristo Salvador. Abram a Bíblia de vocês, lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, vai falar sobre um rei, o rei Ezequias. Ontem eu conversando com o JP, eu mencionava esse texto para ele. Ele começou a falar dos problemas para mim, da aflição que ele estava vivendo, dos problemas que ele estava passando na família, do sábado, da questão do sábado, da questão do pai, que também tem um problema físico. O pai é cego, sempre foi. Então ele estava começando, ele abriu o coração para mim e começou a falar. E a gente ontem estava tendo um pequeno grupo, mas só que a maioria das palavras proferidas foram na língua portuguesa. Então ele meio que ficou calado o estudo inteiro. Mas depois, na hora do agradecimento, ele começou ali e a gente viu que ele estava desanimado. O que está acontecendo? Aí depois, eu sem falar nada, ele começou a falar, como se alguma coisa estivesse pressionando ele, como ele estivesse sendo colocado à prova. E naquele momento eu fiz o maior esforço, apesar de estar cansado da semana, eu fiz o maior esforço para me concentrar, porque a gente sabe que a gente tem uns 3, 4 alto-falantes lá em casa. Quando a mulher fala, meu irmão, é difícil ouvir, viu? Ô, rapaz. Aí eu tive que me concentrar assim, porque ele falava praticamente sussurrando, e encostava meu ouvido perto dele, e eu ouvia atentamente cada palavra que ele falava. E eu falei para ele da minha experiência que eu tive a respeito de como Deus coloca você à prova. A respeito do sábado. No final eu vou contar a minha experiência para vocês a respeito do sábado. Só um parênteses, mas vamos ler aqui o capítulo 20, o versículo 1. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem sua casa, porque você vai morrer e não se recuperará. Duro, olha só, foi duro. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Talvez, gente, eu possa estar falando para uma pessoa que, assim como Ezequias, chorou quando recebeu uma notícia. Recebemos a notícia que perdemos o Gui. Foi um choque para todos nós. Como é que você consegue ter esperança com uma pessoa que deixa saudades, que deixa histórias, que deixa risadas? Até pouco tempo eu estava convidando o Kim para me ajudar no evento que nós iríamos ter, para ele poder me ajudar na câmera. Ele falou: Júnior, prontamente eu vou te ajudar, estou dentro. Eu falei: perfeito, Kim. Se foi. Descansou. Agora imagina, gente, Deus pega e fala bem assim: Cláudio, você vai morrer. Arruma a sua casa, pede perdão para quem você tem que pedir. É engraçado, né, gente? Como Deus aceita qualquer pessoa a qualquer momento. Como eu mencionei alguns sábados atrás, se Cristo e Deus, o Espírito Santo, tivesse uma empresa e Jesus fosse CEO, sabia qual era a empresa deles? Salvação de almas. Porque até o último suspiro Jesus estava salvando gente. Salvou o ladrão da cruz, não foi? Aí o Deus fala bem assim pro Cláudio: Cláudio, arruma sua casa,
porque você vai morrer. Você vai descansar. Aí o Cláudio, pelo amor de Deus, logo agora que eu tinha plano de ter uma casa, um carro, talvez filhos, mais um filho ou outro. Tinha os planos, Senhor. Eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, quero viver mais um pouquinho. E estava doente. Naquele tempo não existia a medicina que existe hoje. Jesus vendo o futuro, falou assim, é melhor fazer você descansar. Como o Cláudio bem mencionou, antes da volta de Cristo, muitos descansarão no pó da terra, porque não estarão preparados para a aflição que há de vir. Noé pregou 120 anos a mesma mensagem todos os dias. A terra vai se inundar com água. Eu olhava e fazia chacota. Nunca choveu, como é que vai se inundar com água? É a mesma coisa que a gente pregar, que a terra vai ser consumida por fogo. 120, gente, imagina, 120 anos pregando a mesma mensagem. Eu estava de saco cheio de Noé, velho. Pelo amor de Deus, né? Para com isso, não vai existir não. Até que chegou. Então por que eu e você não pregamos a mensagem que tem que ser pregada, que Jesus vai voltar? Essa é a mensagem, gente. Jesus vai voltar, queira você ou não, ele vai voltar. Se vai voltar e você vai ver uma coisa. Mas se você estiver preparado, certeza que você vai ver ele. E agora, Ezequias pega, vira o rosto para a parede e chora amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio, Isaías nem tinha saído do palácio ainda. Jesus falou bem assim, volta lá, volta, e diga a Ezequias, versículo 4, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor, ouviu o que, gente? A sua oração e viu o quê? As suas lágrimas. A parte importante desse sermão está aqui. Se eu pudesse resumir, ouvi a oração, e não somente ele ouviu a oração, ele viu as lágrimas e o curou. Infelizmente, depois disso, nós tivemos um dos piores reis de Israel, que foi o rei Manassés. Por quê? Porque, infelizmente, Ezequias não aceitou. Abrindo parênteses, qual é a melhor hora de eu morrer, Cláudio? Qual é a melhor hora do Marcelo morrer? Quando o Senhor Deus chamar. Quando o Senhor... E, gente, é maravilhoso. Você já imaginou Deus chegar? Eu peço para Deus isso aí. Eu falo, Senhor, Daniel recebeu isso. Ezequias recebeu isso. Então, se eu puder, quando eu for descansar, o Senhor me avisa. Porque assim eu já me preparo. Também não pode ser rápido assim também não, né? Mas quando for assim, o Senhor me avisa. Como ele falou, Daniel, isso aqui não é pro seu tempo. Descanse, arrume essa coisinha aí, e o tempo certo você vai receber. Ele falou, sim, senhor. E descansou. Tá. E não abriu piscar de olho, e quando Jesus voltar, é como fosse sono. A mesma coisa é o Kim. Isso que me encoraja, gente. E mexeu muito com a minha esposa também, porque no grupo que a gente está, existe oração mais ou menos, e sempre aumentando, né? A oração, ora por isso, ora por aquilo. Mas as pessoas estão começando a descansar. E obviamente, às vezes chega a dúvida, né? Será que eu também vou? Tanta gente tendo câncer e doenças autoimunes, mas será que eu também vou? Às vezes eu estou pregando essa manhã para alguém que está passando um grande problema na vida. Talvez você esteja passando uma grande dificuldade que ninguém consegue ver. Talvez você esteja dirigindo e vê aqueles pensamentos e você começa a chorar. Você começa a pensar. E você começa a falar, Senhor, será que eu vou conseguir chegar até o final? Será que eu vou conseguir chegar até o final, Senhor? Eu cresci na igreja adventista, mas eu caio. E quanto mais eu caio, mais vem a culpa.
Mas vem a dor. Senhor, será que eu vou conseguir? Uma coisa eu digo para vocês, queridos. A Bíblia fala, Deus fala, que a palavra, quando Cristo fala, não volta para ele vazia. Romanos capítulo 8, versículo 1 fala bem assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em quê? Para aqueles que nunca caíram? Para aqueles que nunca pecaram? Para aqueles que nunca mentiram, nunca adulteraram, nunca assassinaram? Nenhuma condenação há para quê, gente? Para aqueles que estão em quê? Eu e você estamos em Cristo? Então não temos que preocupar com coisa nenhuma. Se Jesus chegar para você e falar assim: Selma, descansa. Ô Senhor, louvado seja o teu nome. Se vivermos, viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo, morremos, pertencemos a quem? E o Kim descansou. E o Marcelo me contava há pouco tempo que ele já sabia do diagnóstico, né? Que o médico disse para ele. E ele decidiu não falar para as pessoas. Pelo menos não para os amigos, talvez para os filhos. Eu fico imaginando, gente, como é que fica a cabeça da pessoa numa hora dessa? Será que ficou algum pecado, Senhor, para me confessar? Eu quero confessar tudo. Foi a resposta, foi a mesma coisa que aconteceu com Ezequias, aconteceu com o nosso amigo Kim. Coloca a tua casa em ordem, Kim. É por isso, gente, que é esperança. Porque nós havíamos orado pelo irmão Kim. E o Kim descansou. Assim como o irmão Heber. Quanto tempo nós havíamos orado pelo Heber? Muito tempo. E o Heber descansou. Deus é o Deus de impossível, Ele pode curar. Mas independentemente, gente, se vier cura, ou se não vier cura, se vier lágrima, se vier choro, se vier alegria, Deus, Ele está com você. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe qual é o seu pecado, Ele sabe qual é o seu dilema, Ele sabe quais são suas lutas, Ele sabe que você está suando a camisa para pagar as contas. O JP falava assim para mim: cara, como é que eu vou conseguir pagar as contas? Foi quando eu falei para ele: JP, aconteceu um caso comigo na Suíça bem assim, ó. Eu e minha esposa, nós já estávamos com o intuito de vir para cá. Mas eu não tinha habilitação, drive license. E eu precisava tirar. E por incrível que pareça, gente, tirar drive license na Suíça é um dos países mais caros do mundo para tirar drive license. Paguei quase 10 mil francos suíços. Uns 13 mil dólares. Fazendo o mínimo de aulas possível, Cláudio. O mínimo. Muito caro. Você precisa passar por um curso de direção defensiva, você precisa saber do carro, você precisa dirigir no gelo, na água, no sol, e tudo para saber. O pneu, tudo. Tem que ter o curso de primeiros socorros. Então é tudo um processo, e isso gera dinheiro. Até, gente, eu peguei assim, falei: não, tudo bem, a gente trabalha aqui, né? Até por causa da questão do meu trabalho, trabalhar na construção civil, então eu precisava da minha habilitação. Porque acontece algum acidente, eu não tenho. Eu precisava dirigir um carrinho pequeno, não pegava o carro normal, mas dirigir acho que é o dumpster que eles chamam aqui, né? Que você pega um entulho e joga lá no local desejado. E logo no final, quando eu estava terminando, gente, a minha drive license, o professor chega e manda uma mensagem para mim e fala bem assim: Márito, para a gente conseguir te mandar pro cara da prova final, para você fazer o teste, você precisa vir em 2 cursos que a gente precisa fazer ainda. Tá bom. Vai acontecer no sábado e no domingo. E essa história eu contando pro JP. Aí eu falei: tá bom, já te retorno aí. Aí então me avisa essa semana, até o final da sexta-feira, que é para mim poder te colocar no nome da lista, porque eu preciso saber da quantidade de cadeira que vai ser colocado na classe. Aí eu falei: vou ligar pro meu pai, porque meu pai tem um background bom, né, a respeito de experiência com Deus, side by side. Eu preciso saber dele, como é que é.
Vamos ver o que ele vai me aconselhar, né? Eu já cheguei assim, pai, Deus me ama, né? Ama, meu filho. Deus quer o melhor para mim, né, pai? Quer. Ele sabe que eu preciso de algumas coisas, né? Como pagar as contas, cuidar da família e etc. Assim. Pai, a prova final, pai, vai acontecer dia tal, mas antes de ir para a prova final, eu preciso ir para essa prova aqui de direção defensiva que o meu professor falou, mas só que vai acontecer no sábado. O que eu faço, pai? Eu falei, nesse aspecto não tem o que fazer. É só não ir. Eu falei assim, mas fácil falar, difícil é você fazer, porque o senhor já tem habilitação, eu não tenho, e se eu tiver habilitação, como é que eu vou morar em Los Angeles, uma cidade gigante, que sem carro aqui, você sabe como é que é, impossível, é só as pernas o carro. Aí, meu filho, papai disse pra você o que você tem que fazer, a Bíblia fala que você tem que fazer, lembra-te do quê? Do dia do sábado, para santificar, 6 dias trabalhar, fala, Robert, um sábado dia, sabe o seu teu Deus, fazendo trabalho e tudo. Eu falei, pai, isso eu já sei, cresci na igreja adventista, você já me falou isso a vida inteira. Eu, pois é, então por que você está perguntando? Não, para ver se eu dava um avaral aí pro seu filho, né? Uma liberação, um passe livre, um one day pass, né? Meu filho não tem isso de one day pass com Deus, não. Por causa de uma desobediência de um fruto, onde é que a gente está? Então, esse One Day Pass vai te trazer mais problema do que benção. Você sabe o que tem que fazer. Pum. Aí eu falei assim, é assim, é? Então tá bom. Peguei, pensei mais ou menos uns 3 minutos, mandei pro meu chefe, pro meu professor bem assim, eu não vou poder ir no sábado porque eu sou adventista 7º dia. E esperei ele responder. Ele falou bem assim, não respondeu. Aí eu falei, ih, cara, vou colocar no modo avião. Pum, botei no modo avião. Falei, só vou desbloquear no final do sábado à noite. E deixei. Falei, seja o que você quer, é assim, né? Tá bom. Fazer o quê, né? Chega aquele momento, gente, que não há o que fazer. Você precisa ir, porque se fosse lógica, não era fé. O que é fé? É você acreditar em fatos que não se esperam. É exatamente isso, é fé. Quando foi, gente, no sábado à noite, eu coloquei de volta no 5G e recebi uma mensagem dele bem assim, vem no domingo? Aí eu falei, pelo menos tem uma esperança aí, né? Se vai acontecer alguma coisa, eu não sei, mas tem uma esperança aí. Aí eu fui no domingo, fiquei lá, assisti a classe e tudo mais. Eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa. E final da classe e tudo mais, e preciso dando a folha. Aqui, passou. Márito. Foi o último, irmão. Sábado e domingo. Eu olhei assim, falei, não vou nem questionar, né? Tchau. Peguei, né? Obrigado, a gente veio. Mas para vocês verem como é que é as coisas, gente. Às vezes a gente reclama das provas que Deus dá pra gente, mas a gente não entende que o plano de Deus dele é bem maior do que o nosso. A Bíblia fala bem assim, se vós que sois maus sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, e ainda mais eu, que morri, que dei meu próprio filho por você. Você acha que eu não sou capaz de fazer o infinito por você? O que é um sábado? Isso não é nada, gente. Eu quero ter um relacionamento com você. Eu falava isso pra ele, eu vi que o olho dele encheu de lágrimas, gente. Lembre de orar por ele. A vida é dura, gente. E há momentos que a gente vai passar por momentos como Ezequias passou, como Natanael passou, que o choro vai vir. E, gente, quando vier para chorar, chora mesmo. Não na frente dos outros, chora sozinho. Porque às vezes as pessoas vão achar que você é débil, fraco. Fecha num lugar que só tá você e Deus e chora. Às vezes as lágrimas são feitas para lavar a alma, né? Chora. Vocês já perguntaram por que as lágrimas foram feitas?
As lágrimas estão aqui. O Cláudio fez uma pergunta, você é feliz? A maioria das vezes a gente vive nesse mundo, peregrina nesse mundo. Então nós vamos passar por uma perda de um amigo, por a perda de um pai. Provavelmente o Cláudio já está se preparando para sua mãe também, que está anciã. E nós estamos orando por ela ainda também. Você entende a importância, gente, da oração intercessora desse grupo, do pequeno grupo? Se um irmão se a Carol está passando um problema, ô Carol, qual é o seu problema? Eu não estou conseguindo arrumar um emprego. Lista de oração, intercessão. O pau quebra foi, meu irmão. Nós vamos orar. Ah, não estou conseguindo. Mas uma hora vai piar. Uma hora vai acontecer. Moças, qual o problema? Ah, eu estou com problema. Não vou morar. Ah, e Deus vai encaminhando você pelas circunstâncias da vida e Ele mesmo vai te quebrantar. E você, nesse momento, vai ver que você é completamente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. E é Deus que faz isso. Assim como H, assim como Davi. E eu finalizo com um versículo de Davi quando estava fugindo em Gate, chorando, desesperado. Salmos capítulo 34, versículo 15. Salmos capítulo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. E no mesmo livro, no capítulo 56, versículo 8, livro de Salmos 56, 8, fala assim: Tu contaste as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. O odre era tipo uma espécie de bolsa de couro que era colocada água. E Deus coloca as suas lágrimas naquele odre e reserva e guarda. Às vezes você pensa que a sua lágrima se dispersa e nunca mais é vista por ninguém, né? Por Deus não, querido. Ele recolhe cada lágrima que você chora e guarda com muito amor. E Deus está falando para você essa manhã. Tenha perseverança, tenha paciência. Vai chegar um momento que eu vou me mostrar para você. Tenha fé, tenha fé. Que Deus possa nos abençoar, gente, durante esse sábado. Que a gente possa receber o Espírito de Deus, é porque quem não pede não recebe, não é isso? E a gente possa ter momentos maravilhosos com a família, aproveitar. Fala que ame o seu companheiro, o seu filho, a sua filha, porque a gente não sabe, gente, o dia de amanhã. O médico chega para minha esposa e fala bem assim: eu não sei nem como é que você está viva. Eu não sei nem como é que você consegue andar. Eu não sei nem como é que você quer respirar, porque fisiologicamente é impossível. Aqui, ó. Os glóbulos vermelhos baixíssimos, branco alto, não tem oxigênio, não tem esclerose múltipla, você não tem ânimo. Esclerose múltipla é uma doença que atinge o sistema central, que quem conhece medicina é a espinha dorsal da imunidade. Eu não sei, explica aí. Se fosse explicar Deus, seria um absurdo eu explicar Deus. Não tem como explicar. Uma coisa eu sei como explicar. Talvez Deus tenha um plano. Talvez Deus tenha um plano na sua vida. E eu tenho certeza que Ele tem. Você não ganhou a luta dos espermatozoides, a corrida à toa, não. Foram bilhões. Então faça isso valer a pena. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Vamos orar? Amantíssimo Deus, querido Pai, louvar seja teu nome por mais uma manhã, essas pessoas que reservaram esse tempinho para vir aqui ouvir tua palavra. Espero que o Espírito Santo possa falar o coração dela, Senhor. Que elas possam voltar para casa reanimadas, alegres, por mais uma semana. Estamos entrando no mês de julho, o mês que nós temos algumas programações para fazer. Explicamos a tua bênção e orientação. Se o Senhor quiser mandar também mão de obra, Senhor, louvar seja teu nome. Nós estamos precisando. Enche essa igreja, Senhor, se for a tua vontade. Se não,
as pessoas que vierem, que recebam o teu Espírito, para que a gente possa conseguir, Senhor, pregar o teu evangelho no mundo todo. A gente deseja, Senhor, anseia com muita alegria que o Senhor venha rapidamente. Que a gente possa ver o nosso amigo Kim, o nosso amigo Weber novamente, ou as pessoas que descansaram no pó da terra, como nossos avós e avós. Obrigado, Senhor. Dá-nos forças, aquele que está em pé não caia, que a gente consiga se manter firme na tua palavra. Louvado seja o teu nome, Pai. Dá-nos alegria. E principalmente, Senhor, aquela única coisa que em nós não pode faltar. Em porção dobrada, Senhor, concede no Espírito e o amor que só vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém.